jogar, coisa que não é, só devemos apostar com uma mão de valor se acharmos que vamos receber mais colos de mãos piores do que melhores, mas pronto. Mas isso é um conceito que os jogadores, ou boa parte dos jogadores, ainda não compreenderam. Se ele tiver 10x, se calhar se eu fizer aqui um pequeno raise, sou capaz de levar call, porque o pote é grande. Se eu fizer chove, realmente só levo call de 6x piores, que é difícil ele ter, não é? Tendo em conta que só há mais um 6 no baralho. Sinceramente não sei o que é que fiz, mas acho que um raise mais curto. Este é muito grande, digo eu. Para isto mais valia fazer chove. Não é? Só quem paga isto paga um chove, não é? Digo eu. Não sei. Ele faz fold. É claro que ele vai fazer imenso fold, independentemente do size que eu fizesse aqui. Mas acho que é o tipo de spot em que é preferível fazer tipo qualquer coisa como 150 mil ou então chovar. Acho que este size aqui meio caminho não... Acho que não é o ideal. Nem para obter valor máximo do range de valor, nem para obter aquele valor mais fino ali do 10x ou do DMX, por isso não gosto realmente desta jogada. Ok, aqui para 18 bebês acho que podemos chovar, ou contra este jogador acho que podemos dar raise call também, com relativa tranquilidade, porque ele vai seguramente chovar mãos piores suficientes. Sinceramente aqui não sei o que é que fiz. Às vezes nestas situações prefiro chovar, porque também há aqui a possibilidade de nós darmos este raise e ele dar call. E 7-7 é uma mão que flopa bastante mal. Tirando quando flopam 7, né? Mas flopar um 7 só acho que cerca de 11% das vezes. Qualquer coisa assim. Até podemos ver aqui. Vamos ver aqui. Só para vocês verem mais uma coisa que o Flopzilla consegue fazer muito bem. Que é pôr aqui com 7-7. Está aqui porquê? Vamos tirar aqui isto. Ok, pronto. Então o que é que nós vamos aqui? Com 7-7. O que é que isto tem estes? O que é que isto tem estes? Está aqui a bordo, peço desculpa. Ok, pronto, o que eu queria ver é isto. Então, pocket pair below top pair 13%, tri 11%, lá está. Over pair só 6% das vezes. E portanto temos pocket pair below top pair ou par fraco 80% das vezes, basicamente. Ou um bocadinho mais de 80%. Por isso não é um tipo de mão que vá acertar ali muito bem nos flops. Por isso se calhar até só vai e por um lado acaba por ser... talvez seja mais interessante fazer isto. É claro que se calhar o nosso range de raise fica um bocado mais fraco. Se temos já este tipo de mão... Se não temos este mão num range de raise call, mas de qualquer forma acho que é ok, acho que até prefiro realmente aqui o 7-7 de chovar. Justamente contra um bom jogador que sabe que tem que defender ali em call, algumas mãos e que nos pode fazer a vida um bocado mais difícil. Aqui também acho que é um bocado. São fichas a mais para estarmos aqui a dar call com Astreco, não é? Uma coisa era se ele tivesse aqui a chavar 10 bebês. Aí se calhar fazia sentido eu isolar aqui, porque aí acho que ele iria ter muitas Broadways, além de todos os pares, todos os ases, e se calhar ainda teria alguns suited connectors e suited one gappers. Caso é curioso, mesmo os jogadores recreativos já têm uma melhor noção daquilo que... Ou melhor, não digo uma melhor noção, digo têm um range já mais largo do que era habitual para fazer chove, por isso acho que
contra 10 bebês faria todo o sentido para a call. Pronto, este jogador continua aqui a chavar com bastante frequência para 30 bebês, o que acaba por ser uma estratégia interessante do ponto de vista dele, porque se ele não sei se ele tinha essa noção ou não, se ele provavelmente é o pior jogador dos 3 que estão na mesa, então faz mais sentido ele tentar ter esta abordagem, evitar mais o pós-flop. E aqui o tornado dobra e passa a ser ele o chip líder da mesa. Mas estava a dizer que realmente o Cascais se calhar faz mais sentido ele ter aquele tipo de jogo. A jogar mais naquela, digamos, na variância, porque no fundo, se ele é o pior jogador, teoricamente, não é? Da mesa, então se calhar faz mais sentido ele jogar desta forma, evitar pós-flop, onde ele potencialmente vai cometer mais erros que os adversários. E aqui apanhamos um spot de sonho e eliminamos o Cascais. E agora aqui ficamos heads up. Nem sei bem se o torneio aqui teriam 5 jogadores, se não. E aqui faço limp e o tornado faz raise, obviamente tem que fazer fold desta mão. Aqui rei 8 off acho que é um bocado mais close que aquilo que vocês possam pensar. Porque a questão aqui é, ele está a chavar 23 bebês e ele não vai claramente ter aqui topo do range. Se calhar ele não vai ter aqui qualquer coisa como 8 mais, as 10 mais. Essas mãos provavelmente ele faria raise para dar cola ao chove. Por isso o range dele está bastante limitado. Mas por outro lado, se calhar também não vai ser um range assim tão largo como poderia ser. Provavelmente vai ser um range com pocket pairs baixos. Se calhar entre Duca 6-6, eventualmente 7-7, que é aquela mão um bocado de fronteira. E depois alguns ases suited e off-suited baixos ou médios. E depois umas quantas broadens, eventualmente. Mas se calhar não serão assim tantas quanto isso, por isso eu acho que é um bom fold. Aqui limp, stab e ele folda. Aqui entra ele limp, flop open-ended, acerta straight e sai a apostar gordo. Um bocado para aquilo que eu também falei há pouco, é o tipo de situação em que eu acho que ele vai ter. Quando ele dá check back, já vimos anteriormente que ele muitas vezes tem uma mão com que vai continuar. Por isso aqui quando ele deu aquele check no flop, acho que é bastante possível que ele tenha 5x, 2x, as alto. E se as alto eventualmente vai foldar para esta beta, então o 5x e o 2x provavelmente não vão foldar. Por isso eu acho que é ok fazer aqui esta beta. O river vem um 6. A situação não muda muito, especialmente heads up, não é? Continuamos a ter uma mão de topo do nosso range, por isso aqui acho que faz todo o sentido voltar a apostar bem gordo. Provavelmente se tivesse aqui flush draw, se tivesse aqui algum... Acho que flush draw essencialmente será o draw que vamos aqui ter no nosso range de bluff. Faria todo o sentido fazermos uma bet deste género. E ele aqui cá por dar call, presumo. Se calhar até tinha um valete X com kicker fraco. Exatamente. Pronto, ok. Sim, acho que é o tipo de spot que cá por ser um bocado um cooler para ele. Ainda por cima, quando ele tem aqui a quadra, está a tapar aqui quadra terno. Por isso acho que é um spot em que ele tem que dar call, especialmente ao zap, onde provavelmente vou ter mais bluffs que aquilo que seria expectável noutra situação. Ou noutras situações. Aqui volta a apostar. Está a apostar um bocado gordo. Acho que aqui nem precisa apostar tanto. Acho que é o tipo de board em que ele ou tem um 9 ou um As. Eventualmente Real também vai continuar, especialmente se tiver algum backdoor flush draw. Mas acho que é desnecessário estar a betar tão gordo. Aqui acerta um par, ele dá novamente check. Aqui no turno é um bocado dividido entre apostar e checar. É certo
que ao apostar não vamos receber call de muitas mãos piores que a nossa, mas ao mesmo tempo protegemos um bocado contra o flush. Mas tendo em conta que ele até deu check behind com o 10x e parece um jogador que joga um bocado em pot control com mãos fortes, acho que é preferível fazer check call aqui. E este river é a partida bom para nós, que torna bastante mais improvável ter um 10x. Como tal, acho que heads up é difícil aqui encontrar um fold neste spot. Porque assim, teórico, às vezes já quem tem esta perspectiva, um jogador quando se checa no flop, se ele quisesse bluffar, bluffava no flop, mas um jogador regular se calhar não vai ter bem esse tipo de abordagem. Se calhar muitas vezes quando vê um jogador a checar duas vezes como eu fiz aqui, vai-se a perceber que o meu range está um bocado limitado. Ou seja, o meu range aqui está um bocado limitado a 7x. Não quer dizer que eu aqui se tivesse alguns 10x vou jogar igual. Mesmo o river se calhar para jogar igual, mas o jogador que está do outro lado se calhar vai ter essa percepção. Isso vai fazer com que ele se calhar faça mais bluff que aquilo que seria expectável. E há aqui umas quantas mãos que ele podia achar que tinha algum valor de showdown. Vamos imaginar que ele tinha rei alto ali no flop. Bom, se calhar tem heads up, tem bastante valor de showdown, mas ele quando aposta no turn para negar a equidade recebe call, apercebe-se que eu à partida vou ter 6x ou 7x ou eventualmente um 3x com uma espada, qualquer coisa assim, e ele pode aqui estar a tentar tirar-me dessa mão. Por isso, em termos teóricos, acho que faz sentido aqui dar call. Aqui depois a questão é, se ele tiver As 7 ou Rei 7 ou Dama 7, será que ele vai apostar aqui? Acho que ele devia apostar, mas não sei se ele vai apostar ou não. Se ele apostar o 7x com um kicker melhor que o meu, então acho que aqui o call provavelmente é mau. Se acharmos que ele vai ter aqui uns quantos bluffs, ou uma percentagem razoavelmente grande de bluffs, então se calhar, e não vai fazer assim tanta bet com 7x quanto isso, então se calhar faz mais sentido dar o call. Estou um pouco dividido. Eu acho que no geral devo optar mais pelo fold, tendo em conta a tendência deste jogador de dar mais check back com showdown value. Por isso não sei se dei call aqui, mas a ideia que eu tenho é que provavelmente eu vou optar mais vezes pelo fold. Acho que vou ter outras mãos melhores no meu range para dar call, nomeadamente Rei 7, Dama 7, Valete 7, e se calhar até faz mais sentido mãos com que eu tenha uma espada e tenha por exemplo um 8 ou um 9, ou até uma quina ou uma quadra que acabe de tapar mais do range de valor dele. Por isso acho que até gosto do fold. Aqui faço limpo, levo chove. Aqui Dama 7 para 16 bebês, acho que vai ser, se olharmos aqui para os ranges de Nash, não vai ser muito longe. Deixa-me cá ver, por curiosidade. Ui, estamos aqui mesmo no limite. Então, temos aqui nos ranges de Nash, se o vilão da Small Blind chipar 16 bebês, nós do Big Blind vamos dar call com Dama 8 off mais. Eu não sei se ele vai usar os ranges de Nash, mas vou presumir que sim. E vou presumir outra coisa que é, vou presumir que ele vai usar aqui o range de Nash das 16 bebês. Sem aqui o topo do range, ok? Sem As, se calhar até aqui 8-8 pelo menos, e até aqui o As 10, As 9 suited eventualmente. Por isso, se for assim, justifica-se o call. Depois há a questão também do bounty, se bem que o bounty aqui se calhar não vai ser assim um fator assim tão relevante, porque nós aqui também queremos procurar ganhar um torneio. Por isso acho que
a ser um call mais EV vai ser relativamente marginal, por isso acho que sem muita informação que ele vai usar todos os ranges de Nash, coisa que nem todos os jogadores regulares fazem, acho que prefiro fazer fold. Aqui mais um limp, mais um step, continuo a apostar bem gordo, eu agora já não aposto assim tanto, especialmente nestas bordas secas. Acho que não há necessidade de o fazer, mas pronto, aqui claramente call, não é? E ganhamos a corrida. E esta mesa, não sei se já é a mesa final. Não sei se já é a mesa final, presumo que sim. Ok, então entra aqui este jogador de limp, com top pair vou apostar. Vou apostar aqui basicamente todos os top pairs, ou melhor. Depois ele dá check e ele faz fold. Quanto a esta bet bem curta, vou defender aqui um range. O range de limp de mãos jogáveis, e 8-9 suited é claramente uma mão jogável. Dou call, a partir daqui acertando um par, vamos dar check call na c-bet. É isso que eu faço. Provavelmente se ele betar de novo e a nossa mão não melhorar sem grande informação sobre o adversário, vou fazer fold. E o river é bastante bom, ou bastante melhor para o range dele do que para o meu. Por isso provavelmente vou fazer check fold neste river. E é isso que acontece. Aqui lá está, este é o tipo de mão que é bottom do range, por isso é uma mão interessante para fazermos raise, porque se este jogador salvar é um full absolutamente tranquilo, é o tipo de mão com o qual nós estamos muito interessados em ver um flop. E ele acaba por dar call. Eventualmente poderia fazer o size mais gordo no pré-flop, fiz apenas 2.5x, mas acho que quando ele tem 17 BBs não faz muito sentido eu também estar a fazer um size muito grande neste spot, a menos que queira fazer uma jogada mais explorável, que poderei eventualmente fazer, embora este jogador tenha 800 mãos. Acho que é um jogador regular, por isso acho que ele pode eventualmente ler essa situação como sendo uma situação em que eu não vou ter uma mão muito forte com muita frequência. Aqui com bottom pair, eu acho que é preferível apostar, porque eu posso ter a melhor mão. Esta board é muito boa para mim, no aspecto em que se ele tivesse um AX, ou ele tinha feito shove pré-flop, ou raise call pré-flop, ou então quando eu faço raise ele fazia shove, por isso ele quase nunca vai ter aqui AX. Pode eventualmente ter alguns 7x, como 8-7 suited, 9-7 suited, 7-6 suited eventualmente, mas vai ter imensas mãos que vão ter duas overs contra mim, mãos como Rei Dama, Dama Valete, eventualmente, que ele poderá jogar assim. E eu prefiro aqui já negar a equidade a essas mãos e tentar ganhar já o pote. Se ele chovar, acho que tenho que fazer fold, porque há sempre a possibilidade dele eventualmente, além de haver a possibilidade de ele ter aqui algum AX, ou ATAs, ou enfim, em trap eventualmente. E ele pode também ter aqui a possibilidade de ter 7x e jogar assim, embora se calhar não devia fazer com muita frequência, porque eu posso certamente ter aqui as rei, as dama, etc. Mas pronto, ele acaba de fazer fold e aqui faz shove. Aqui lá está, novamente uma board que me favorece. Ele com 16 BBs teoricamente deveria fazer shove com todos os AX. Pode ter alguns 10x, é certo. E quando ele dá call provavelmente é isso que ele tem. Agora aqui temos um spot interessante. Ficamos com gut shot e ele checa. E aqui é o tipo de situação que, tendo em conta aquilo que eu disse, eu acho que se ele tivesse AX, ele provavelmente tinha feito shove pré-flop. Por isso aqui acho que é o tipo de situação em que eu tenho
tenho vantagem, tenho uma vantagem enorme de range e acho que é o tipo de spot em que se ele tiver 10x é bem possível, ou acho até relativamente provável que ele consiga fazer fold aqui se eu betar neste turno. Por isso se ele foldar aqui 10x, esta é claramente uma boa bet para ser feita. Ok. Pronto, e ele faz shove. É possível que ele tivesse aqui até algum... Olha, eventualmente ases em trap, se calhar faz sentido. Se ele chover pré-flop, se calhar eu vou fazer imenso fold. Aqui ele pode simplesmente ter dito, bom, 10x para mim aqui é nut. Com esta stack não vou foldar middle pair. Pode também ter feito isso. Mas eu acho que no geral muitos jogadores do field, os jogadores regulares, claro está, os recreativos já não é bem assim, mas os regulares acho que muitas vezes vão foldar aqui nesta situação. Tudo o que não seja o top pair. E se eles o fizerem, então nós temos um spot bem interessante. Quanto ao size, é que eu não sei, se calhar devia ter feito um bocadinho mais gordo, que assim parece que estou quase a dar-lhe margem para ele chovar. Se calhar preferia fazer qualquer coisa como 150 e tal mil. Porque acho que esse size ainda me permite fazer fold se ele chovar, que eu tenho apenas um gut shot. E por outro lado, torna difícil ele fazer isto. Torna difícil ele fazer isto com um flush draw, por exemplo, porque ele aí pode pensar, já não tenho fold equity. Por isso acho que de forma explorável podia ter prestado um bocadinho mais gordo, mas pronto. Aqui ele checa e faz check call. Geralmente quando ele faz check call aqui vai ter uma dama X ou 4x. E aqui mais uma vez teria que ser o tipo de spot em que eu teria que barrilar aqui turn e river para ele largar essa mão. Ele agora manda aqui esta bet bem gorda, tentando representar qualquer coisa como rei valete. Acho que não há muito que eu possa fazer, não é? Enfim, a não ser algum bluff. Algum bluff assim um bocado... Como é que é dizer? Um bluff assim um bocado marado em que... tenho blockers para net com o valete e vou chovar. Bom, por um lado ele tem um range um bocado capped quando faz check call, mas acho muito arriscado. Ele podia simplesmente estar em trap e acho que não há necessidade de estar a fazer esse tipo de movimentos. E aqui chove, agora está tudo relativamente equilibrado. Aqui checo porque estou a ver que ele está a me dar muito... Para já a minha mão tem algum valor de showdown. Rei alto apesar de tudo tem algum valor de showdown. E depois estou a ver que ele está a dar muito check call. Entra de limpo e depois faz check call no flop. Aqui quando acerta um par ele checou duas vezes. Acho que muitas vezes vou ter a melhor mão. E vou também querer negar a equidade a mãos que ele possa ter aqui que tenham, lá está, os tais 6 altos, as 2 overs em relação ao Duque. Então prefiro aqui apostar. Aqui limpe, open-ended, sai a apostar, acerto middle pair e a board fica bastante conectada. Tenho também open-ended. Acho que é o tipo de spot em que podemos fazer check call ou então apostar novamente por fine value, mas porque acho que se ele tiver um 8x ou um 6x com ouro é capaz de dar call se vemos aqui uma bet curtinha, mas depois é um spot, fica um spot um bocado sick se levarmos raise. Por isso, não sei, acho que é o tipo de spot em que normalmente esta mão, do ponto de vista teórico, deve estar no nosso range de check call. Mas se quisermos ter uma abordagem mais explorável das tendências do field, se calhar até pode ser interessante betar novamente relativamente curto.
Porque dificilmente vamos lá aqui raise numa mão que não seja uma sequência ou um flush. E aqui bet novamente e leve call. E agora aqui acho que já realmente não faz qualquer sentido estar a apostar novamente, não é? Ele para dar aqui call, ou melhor, se eu apostar aqui novamente é seguramente em transformar a mão em bluff. Não vejo outra forma, porque por valor seguramente já não vai ser uma aposta por valor, não é? Ele não vai pagar aqui com 8x 3 balásios, digamos. Por isso acho que aqui a opção é check e é check fold. Eu optei por blocking bet, ok. Ok, esta não estava à espera, mas não gosto desta jogada, é assim. Não gosto mesmo desta jogada, porque acho que muitas vezes o que vai acontecer é que vou acabar por levar call 10x ou uma mão semelhante. Eu às vezes, pronto, não sei o que é que eu sabia deste jogador, não sei se era um jogador regular, estrangeiro ao trio ou não, mas é o tipo de situação em que, quando esse tipo de jogador prefere fazer check fold, a maior parte das vezes, contra os jogadores espanhóis às vezes é complicado, que eles às vezes não colocam todo o tipo de draws até ao river para ver se chegam lá ou não, e depois se não chegam e nós checamos para eles no river, eles mandam uma bet gigante. E não sei se foi isso que eu quis evitar, porque isto realmente é mais esse tipo de blocking bet do que quer que seja, mas pá, acho que não é realmente, não é o ideal e nem tem indicação que contra este jogador este tipo de coisa vá resultar bem. Por isso acho que era preferível ter feito check fold e aqui leve call straight, ok. Sim, acho que aqui joguei bastante mal esta mão, mas é interessante vermos às vezes estes erros e aprendemos com eles. E é bom toda a gente ter essa noção que toda a gente comete erros e que, especialmente a quente, quando estamos nas mesas, não é? Já com várias horas de jogo. Aqui sentado agora na cadeira a fazer o vídeo, a ver as mãos todas com calma, com os softwares todos, é tudo muito fácil, não é? Mas no momento eu presumo que tenha sido um pouco esse o pensamento que eu tive. Tentar realmente fazer blocking bet por achar que ele iria ter aqui muitas mãos com que potencialmente poderia fazer bluff e eu não tinha mão para dar call no river. Mas eu acho que é o tipo de spot em que acho que isso não é boa ideia. Até porque muitos dos draws já lá chegaram, não é? Muitos draws que ele poderia ter, portanto o flush draw chegou lá no turn, 7x chegou lá no turn. Há não sei quantas combinações que ele pode ter ali. Por exemplo, da Mavalé também já tem sequência. Acho que é o tipo de turn em que potencialmente deve fazer check call, turn e check fold river, se não melhorar. Acho que provavelmente essa é a melhor linha, mesmo contra um jogador recreativo, que não sei se aqui será o caso ou não. Presumo que seria um jogador espanhol ou francês, que eu achei que provavelmente seria recreativo e talvez tenha sido por aí que eu fiz esta jogada esquisita, no mínimo. Ok. Aqui claramente é mão, mesmo não sendo mini raise, acho que é mão suficientemente boa para defender. E a partir daqui, quando defendemos com esta stack 16 BBs, o plano geral é acertar um par ou um flush draw e fazer check shove. A exceção por vezes é as boards em que vem um as na board, aí a coisa fica um bocadinho pior para nós. Mas isso até é mais contra runs mais curtos. Contra runs do botão acho que é ok. Só vá a qualquer par mesmo. E ele aqui checa. Acertamos o flush. E o que é que temos aqui? Temos aqui que ele em 3 mãos deu check call. Ou melhor, ele em 3 mãos, depois de não ter dado c-bet, ele deu call no turn. Por isso acho que aqui é ok liderar, porque ele vai ter 3x, 2x, eventualmente alguns damas x com kicker fraco, alguns ax, e por isso acho que aqui sem dúvida que devo fazer lead. Aqui tendo em conta que há bounty, no jogo quando há bounty acho que torna-se mais interessante fazer uma bet bastante gorda, como é aqui o caso.
porque a tentação do bounty se calhar vai fazer com que ele dê call com um range um bocadinho mais largo que aquilo que deveria dar. Por isso acho que se ele tiver aqui dama X ou melhor vai dar call na maior parte dos casos. E ele aqui até dá call com 10x. Ok. E passei novamente a ter a chip lead. E aqui levo uma tribet totalmente não muito gorda, mas também com estas stacks não há grande margem de manobra. E acho que esta mão não é propriamente o tipo de mão que esteja no range de raise call. Por isso acho que é um bom full versus a tribet. E aqui chovo as 15 vezes efetivas e levo call e outro sai dominado e do heads up. Situação relativamente equilibrada. Faço aqui limpo, com o gutshot acho que vou betar. Levo call. O as vem no turn. Eu vou ter aqui alguns AX, ele se calhar pode achar que não, mas eu vou ter alguns AX aqui no meu range seguramente com esta stack. Até porque potencialmente vou fazer limp com AX, para o caso dele dar raise e eu fazer chove para 30 BBs efetivas. E vou ter alguns ases fracos, se calhar que vou fazer isso pelo menos com os ases fracos, porque os ases fracos se eu entrar de limp, ou melhor, se eu der a raise e ele fizer chove para 30 BBs, fica um spot um bocado sick, dá call com as do KOF, por exemplo. Se calhar temos que dar o call, mas contra muitos jogadores pelo menos. Mas fica um spot um bocado complicado. Por isso acho que é melhor aqui betar. Acho que na dúvida, acho que se ele tiver aqui um tipo de draw semelhante ao meu, algum gutshot é provável que ele tenha pago flop e aqui full ao turn. Se ele tiver um duque, eventualmente pode fazer full também. O 9 se calhar não larga, mas acho que neste tipo de spots em que entramos limpo o pessoal cada vez faz mais float ao flop, por isso também temos que apostar com mais frequência ao turn. Aqui apenas com um gutshot, se calhar se ele aposta, acho que ia para check raise. Mas já ter gutshot acaba por ser uma mão em que pode ser interessante fazer isso. E depois há um pouco a percepção que eu, à partida, este é o tipo de board que acerta mais no meu range do que no dele. Isto partindo do pressuposto que ele vai ter algum range de open fold. Se ele tiver um range de open fold, ele vai foldar boa parte, ou uma maior porcentagem de mãos tenham 3x, 4x, 7x. Por isso provavelmente iria fazer então ali check raise. Quando ele checa, eu vou apostar, porque agora melhorei para um open-ended, portanto com 6 all look faço sequência. O facto de não ter pau aqui não altera muito a situação na minha perspectiva, que acho que a maior parte dos flush draws ele iria apostar. É claro que ele pode ter só um pau na mão e vai dar call na mesma, mas acho que ele vai ter aqui um range significativo, vai fazer simplesmente fold. E aqui com o nosso 10 quina, se conseguimos que ele fold valete X, dama X, rei X, é um excelente resultado. E aqui acho que a partida o plano deve ser apostar turn e river, teoricamente, na maior parte dos casos. Não sei se era esse o meu plano na altura, mas hoje seria esse o meu plano. Aqui geralmente é o tipo de spot, lá está, para 26 BBs, quando ele faz este raise de 4x. Acho que ele não vai ter o topo do range. Acho que se ele tivesse ases, reis, damas, valetes, provavelmente não faria este size tão gordo, que parece que quer que eu fold, ou então quer que eu faça chove. Mas isso, enfim. Diria que ele tem um range condensado, com mãos como eventualmente as 10 as rei, eventualmente 8, 8, 9, 9, talvez. Mãos que no fundo não flopam assim tão bem, ou podem não flopar um top pair ou um over pair assim com tanta frequência, isto falando concretamente do 9-9 ou do 8-8,
E ele pode estar a querer aqui induzir a ação com estas mãos. Mas eu, geralmente, quando entro aqui de limpo com AX para este tipo de stack, geralmente é para fazer limpo, chove. E então quando vejo estes sizes, que são sizes em que dificilmente outro side tem o topo do range, então claramente vou fazer limpo chove. E aqui ele provavelmente não tinha mesmo nada, ou seja, ele provavelmente aqui teria aquela parte mais baixa do range dele. Quando eu disse no fundo que ele tinha o range condensado, nem estava a pensar bem. Ele no fundo o que pode ter é, sem ter o topo do range, ter algumas mãos de força média, como aquelas que eu disse, e depois ter um range de lixo completo. Ok? Por isso é que faz sentido este chove, porque ele não tem topo do range, tem uma parte pequena de um range médio das tais mãos que eu disse, 8899, às 10, às rei, e depois tem uma catrefada de lixo no range. E provavelmente aqui era mesmo isso que ele tinha para ter feito chove. Aqui para 20 BBs ou 21 BBs até optei logo por fazer chove direto. Acho também ok para 21 BBs. Podia eventualmente fazer a mesma jogada, mas se calhar ele depois daquela jogada já não vai fazer tanto roubo. Por isso acho que é ok fazer chove direto. E aqui 2 pares, iria fazer check raise no flop. Ele não apostou, apostei eu. Aqui estou a fazer limpo na expectativa que ele chove ou faça novamente raise. Deve ser claramente essa a minha intenção. Acho que também podia perfeitamente ter optado por dar raise, call, pré-flop. Até porque as dama, enfim, se não acertamos do flop depois pode ficar às vezes um spot difícil de jogar. Aqui obviamente optei por ir check down porque tinha valor de showdown, ele infelizmente acertou ali o duque. Mas acho que podia perfeitamente jogar em raise call aquela mão. Aqui open-ended. Open-ended para esta stack que ele tem. Para este SPR acho que podemos perfeitamente jogar aqui em check raise para dar call ao shove. Aqui optei apenas por call, também é uma opção razoavelmente válida, porque o pot o SPR ainda não é assim tão grande quanto isso. Enfim, dá ali à volta dos 3.5, porque é um pot limpo, mas também acho que era perfeitamente aceitável jogar em check raise. O problema de jogar em check call é que depois quando levamos este segundo barril não há assim muito que se possa fazer. Porque eu não tenho sequer margem para fazer aqui um check raise e ainda ter fold equity, coisa que às vezes acho que podemos fazer quando temos este tipo de draw. Por vezes pode ser interessante fazer o check raise ao turn, já que o pessoal está a apostar muito mais no turn do que aquilo que era habitual. Aqui top pair, basicamente é nuts para esta stack. Faço o tri ao turn e bet bem gordo, que acho que é o tipo de spot também que se ele tiver um 6x ou 5x ele teoricamente devia dar call. Porque eu aqui, claro, vou ter 9x, mas também posso simplesmente ter algum tipo de draw. E então ele vai ter que defender ali com algumas mãos que não 9x. Que até podia ter feito se calhar um size mais curto. 2.5 será, era mais interessante. Lá está, é um bocado explorável. Mas no fundo até faz sentido porque a stack lá está muito curta, 17 PVs efetivas. Por isso acho que era preferível. E aqui flop trio. Tento induzir qualquer coisa, checando o flop, fazendo um bocado de slow play. Mas um jogador não cai nessa. Aqui rei duque off, acho que até é uma mão suficientemente decente para chovar, tendo em conta que ele está a fazer imenso limpo. Ainda não o vi fazer limpo com mãos fortes, por isso acho que é uma mão que flopa mal ainda por cima. Por isso acho que é o tipo de mão que eu claramente poderia ter feito de chove pré-flop. Aqui flopando um par, geralmente o plano deveria ser check call flop.
E parece que vamos chegar a showdown. E ganhamos a Asrei. Ok. Bem, íamos ter a ação no pré-flop, isso é seguro. Ah, a ação, se tivesse feito o show pré-flop, era isso que eu queria transmitir. Aqui lá está limpo e vou stabar, não tenho absolutamente nada. Vou aproveitar-me do range extremamente fraco que ele tem ali. Aqui este rei 8 off acho que normalmente é call, por muito tight que o jogador seja. Acho que para 12 BBs, acho que ele vai chovar o suficiente para justificar aqui dar o call. Acho que a maior parte dos jogadores regulares sabem que tem que chipar aqui qualquer rei. E eu acabei por fazer fold, mas acho que é um mau fold, não sei. Acho difícil ele não ter aqui um range suficientemente largo. Assim, se calhar como ele estava a fazer muito limpo, eu se calhar pensei, bom, este jogador é daqueles que não gosta muito de chovar assim aquelas brodas suta, aqueles reis fracos, e então optei pelo fold, mas acho que no geral é o tipo de spot que tem que dar call. E aqui claramente tem que dar shove. E ele aqui folda, e aqui mais um shove, que parece que é a mão final do torneio. E está. Ok, ele dá call com rei quadra off. Se ele dá call com rei quadra off, seguramente chova rei quadra off. Por isso aquele rei 8 foi claramente um erro. Mas pronto, termina aqui a revisão do torneio. Esta última parte foi bem mais longa do que eu pensava, porque eu tive para aqui a falar um bocado para os cotovelos e a coisa alongou-se. Mas, mas pronto, espero que tenham gostado. Qualquer questão que tenham em relação a esta revisão do torneio, mandem-me mensagem para o meu Facebook, que eu normalmente respondo a toda a gente. E se tiverem interesse em coaching ou nos meus produtos ou em alguma coisa, entrem em contato também comigo. E, e pronto. Fico por aqui. Um abraço para vocês e boa sorte nas mesas.